Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando a vitória do Santos na noite desta segunda-feira sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por humildes 2-0. Pois é, foi na conta do chão, um golzinho em cada tempo, e o Santos se recuperando no Campeonato Paulista, chegando aí a 10 pontos, líder do grupo, né, coisa e tal, com tranquilidade contra o Botafogo. Aliás, esse vídeo é aquele para você analisar se o copo está meio cheio ou meio vazio. As opiniões são as mais diversas e nós vamos tentar aqui encontrar um meio termo a respeito dessa situação. Mas antes, a primeira parte dos nossos recados. Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia ortopédica, traumas, dor crônica, pré e pós-operatórios, fisioterapia esportiva, reabilitação, prevenção e recovery, Pilates Estúdio, RPG, massoterapia, relaxante shiatsu, auricoloterapia, Avenida na Costa 146, sala 403, telefone WhatsApp 13997040944, procure também nas redes sociais. E conosco também Ótica Gabs, na Avenida Afonso Pena 180, perto do Canal 4 e da Praça Palmares, atendimento de segunda a sexta-feira das 9 da manhã às 8 da noite, aos sábados das 10 da manhã às 6 da tarde, nas redes sociais, Ótica Gabs, telefone 133327-1557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Daqui a pouco, mais recados por aqui. Deixa eu colocar meu papelzinho aqui. Muito bem. Eu assisti o jogo do Santos, da forma como eu sempre vejo esses jogos em horários esdrúxulos, né? 7h15, 8 horas e tal. Meio que dividindo tarefas, mas consegui prestar atenção na partida. E claro, ouvi a repercussão da entrevista coletiva do professor Gesualdo, estava lá feliz e contente, sorrindo, né, satisfeito com o que viu, ao contrário de uma parte da torcida que não gostou do ritmo lento, né? Até os comentaristas da TV estavam falando que o Santos precisava ser mais intenso, né, se empenhar um pouco mais, ter um pouco mais de disposição dentro de campo. Eu acho que existe uma série de situações que podem ser analisadas. Até depois do que o Luiz Felipe disse, né, que o Gesualdo acha que a intensidade tem que ser moderada nesse começo de temporada, eu quero crer que esse estilo marcha lenta que o Santos coloca na partida, ele é pensado, quero crer, posso estar errado, que esse estilo marcha lenta é alguma coisa planejada pela comissão técnica. Porque assim, eu até ouvindo o Ricardinho falando durante a partida, ele tinha razão, o Botafogo veio para se defender, não deu um chute no gol do Santos, né? E o Santos, com muita paciência, criou lá o primeiro gol, numa bonita jogada, que teve a participação do Soteldo e do Sacha, o gol do Sanches, e a participação do Soteldo foi fundamental no jogo de hoje, porque depois ele deu o passe para o gol do Sacha marcado, né, para o gol marcado pelo Sacha, melhor dizendo, mas podia ter sido um pouco mais, né? O Santos podia ter acelerado um pouco mais. Aí o Ricardinho dizia na transmissão que como o Botafogo só se defendeu, não havia a menor necessidade do Alisson ficar lá jogando de terceiro zagueiro. Os senhores viram? O Alisson, terceiro zagueiro, lá enfiadão no meio do Luan Pérez e do Luiz Felipe. Então não havia necessidade, né? Eu poderia ter colocado um jogador ali, talvez o Jamota ou o Evandro, para dar um pouco mais de mobilidade naquele meio campo, um pouco mais de criatividade. E aí o Gesualdo foi mexendo, né? Começou com o Soteldo, com o Sacha e com o Raniel, depois colocou os meninos, né? O Caio Jorge e o Renier. A questão é que esses meninos só entram quando o time já está, né, lá amarreado, já com o resultado garantido e coisa e tal, né? O Renier é muito cedo para falar, ele tem pouquíssimo tempo de profissional. O Caio Jorge já tem um pouquinho mais de tempo, mas quando entrou pelo lado do campo, né? Ainda não jogou na posição que ele poderia render mais. Enfim, foi um jogo tranquilo, né? Não dá nem para você ficar bravo, nem ficar triste. Tem muita gente cuspindo marimbondo, né? Mas é o que eu estou dizendo. Nós ficamos mal acostumados, nós ficamos viciados em intensidade. Culpa do Sampaoli.
ele foi uma espécie de mercadante do bom futebol. Ele nos vendeu uma ideia, nós compramos e viramos fãs desse tipo de jogo. O santista naturalmente já é fã de um futebol ofensivo, mas um futebol ofensivo mais intenso, a coisa pegou no ano passado. E até mudar a cabeça de alguns vai demorar. Eu até no programa Esporte em Destaque, nesta segunda-feira, conversando com o companheiro Ademir Quintino, ele acha que o Gesualdo não vai emplacar no Santos. Eu não vou cravar seco, mas eu tenho as minhas dúvidas também, aliás, desde o começo. Porém, eu vou me permitir aguardar, porque realmente pode ser um estilo, pode ser um tipo de trabalho completamente diferente, a gente já sabe, mas um tipo de trabalho que vai exigir do torcedor um pouco mais de compreensão, até porque, por exemplo, ele, ao meu ver, acertou em colocar o Vladimir no lugar do Everson, né? Dizem que o Vladimir está treinando muito bem, até o Ademir falou isso lá no programa hoje, que o Vladimir tem se destacado nos treinos. E o Gesualdo, para dar uma tranquilizada, não entrar em polêmica, disse que quer dar ritmo aos goleiros, né? Falou dos 4 goleiros, não nominou a todos, mas falou do Vladimir, do Everson, enfim, que ele precisa que o goleiro tenha ritmo. Será que a gente vai ter um rodízio, como houve no começo do São Paulo? Porque foi ao contrário, né? No ano passado. O Vanderlei era o titular, aí o Everson começou a entrar e tal, quando viu, pumba, o Everson já era titular. Será que vai acontecer o inverso? O Everson começou, aí o Vladimir entra agora. Quem será que vai jogar no final de semana? Né? Mas o Vladimir passa muito mais tranquilidade, ao meu ver, e acho que se ele for colocado como titular não vai trazer nenhum problema para o time nem para o torcedor. Então foi uma boa opção, ao meu ver, do técnico Gesualdo Ferreira. E individualmente, claro que o Santos cresceu, não poderia ser diferente, porque o Sacha vem jogando bem, o Soteldo voltou muito bem, o Sanches fez gol e jogou um bom futebol. Algumas peças destoam, tem destoado. O Pará, por exemplo, é um jogador que cumpre a função dele, mas não brilha ofensivamente. O Felipe Jonathan, que a gente tinha confiança que pudesse substituir bem o Jorge, até agora não fez uma boa temporada. Ele fez uma boa jogada, e que o Pituca chutou todo torto, né? Até o produtor fazia aquele gol que o Pituca perdeu. E fora isso, nada mais. Os 2 volantes, Pituca, que perdeu o gol, jogou muito mal, ele não consegue criar, ele está correndo meio, né, sem muita função. Ele deveria ser o volante que chegasse no ataque, não está chegando. E o Alisson ficou lá naquela posição dele, entre os zagueiros, de proteção e também sem função num jogo contra um adversário tão fraco tecnicamente. E o Luan Pérez e o Luiz Felipe conseguiram tomar cartão amarelo no jogo, né? Conseguiram dar umas butinadas nos caras lá do Botafogo e tomaram o cartão amarelo. O Botafogo tinha tomado de 6 do Mirassol e que não fez nada no jogo, não fez nem cócega no time do Santos e ficou se defendendo, e o Santos só fez 2 gols. Enfim, repito e reforço, quero crer que isso é um estilo, é um jeito, e que aos poucos a gente vai se acostumar. Mas em linhas gerais o povo não está gostando desse estilo calça jeans molhada que o Santos tem apresentado. Paciência é o que querem, né? Até o pessoal da rede social estava brincando. Time, como é que ganhou, só perdeu um jogo, líder do grupo, né? No Twitter do Santos estava lá, né? Time cornetado. A questão de ser time cornetado, né? Mais cornetado, é que tem gente que se acostuma com qualquer coisa. Tem torcedor que acha que vale de outros times, que o negócio é ser campeão com bola alçada na área, chuveirinho, vamos que vamos. O torcedor do Santos, ele tem um nível de exigência maior, até porque ele foi acostumado com o maior de todos os tempos. E as gerações que se seguiram e não viram o Pelé jogando, elas foram embaladas pelas histórias e pelos documentos e pelos vídeos, enfim. E depois foram brindados com times espetaculares. 83, 84, 95, 2002, 2010, 2011. Times muito bons que o Santos teve, 2007, enfim. Ao longo da história sempre teve times que chamaram a atenção. Então é muito difícil você pegar um jogo como o desta segunda-feira, que era para ter amassado o adversário, ter espizinhado o Botafogo, ter atropelado, passado o trator, o caminhão por cima
e o Santos ganhou só de 2-0. Enfim, é uma questão também de hábito, é uma questão de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Para uns é morosidade e falta de um bom trabalho do treinador, por outros é uma paciência e um teste que tem que ter, porque o que vale mesmo é a Libertadores e é mais à frente o Campeonato Brasileiro. Vamos ver, o Gesualdo foi questionado sobre a Libertadores, né? A estreia na Argentina, e quando o bicho começar a pegar mesmo, a gente vai perceber, né, o jogo que vale mais e que necessita de sangue nos olhos, a gente vai ver como é que o Santos vai se comportar pela Copa Libertadores da América. Tá certo? Produtor, tempo? 10. 10 minutos? Pois é. O jogo foi tão tranquilo, tão suave que... né, o que a gente vai fazer? Já falamos individualmente, falamos coletivamente, falamos sobre a classificação do Santos, que está bem. Aliás, queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer a audiência do Esporte em Destaque nesta segunda-feira lá com o Vitor de Andrade, com o Ademir Quintino, que eu já citei aqui, no YouTube, no Facebook. É uma audiência bem legal. O pessoal está se inscrevendo no canal do Boc News, então eu fico feliz que o programa esteja atingindo estes objetivos, tá certo? Nosso trabalho lá no Boc News. Fechando aqui o nosso comentário de hoje, também apoia o canal 10, a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877, Exatec Informática. Meus caros, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, pedindo a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe aí com os amigos, tá certo? Compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. A gente volta em breve aqui no canal 10, né, com mais desdobramentos. Eu também tenho vídeo nesta terça-feira para gravar no Boc News, lá no canal do YouTube do Boc News. Na quarta-feira tem Esporte em Destaque, quinta-feira tem o vídeo da TV e, claro, tendo aí alguma novidade nos bastidores, retornaremos aqui, né? Vou até analisar com um pouco mais de profundidade o Day After desta vitória magrinha do Santos contra o Botafogo, né? E sobre ser corneteiro ou ser paciente, né? E ainda o pessoal falava, poxa, pouca gente na Vila Belmiro nesta segunda-feira, né? Os caras que foram 3.500 heróis, né? E aí tinha gente cornetando a falta de torcida no estádio. Meu Deus do céu, 60 pau o ingresso. A chuva de proporções bíblicas que caiu aqui na Baixada Santista, aliás, como aconteceu em São Paulo e outras regiões. Completamente não dá nem para reclamar do torcedor hoje, porque juntou tudo, né? Quem tinha intenção de ir no jogo, teve gente que não conseguiu sair de casa para trabalhar hoje, né? Em Praia Grande, em São Vicente, em Cubatão, teve gente que saiu do Canaã para chegar na Aparecida e demorou 4 horas hoje, enfim. Não dá para reclamar do torcedor numa partida como essa. Talvez se a venda de ingressos antecipada tivesse contado com um preço mais camarada, um preço mais que tivesse a ver com a realidade do brasileiro, porque rico, né, gente que está nadando em dinheiro adora meter o pau em quem não tem dinheiro, né? Os caras falam, torcida de vagabundo, não prestigia não sei o quê, só que o cara ganha 10 pau por mês, 10, 15, 20 mil por mês. Aí o cara quer que o sujeito que ganha um salário mínimo vá ao estádio, né, e pague R$60 no ingresso. É um desconhecimento completo da realidade econômica do povo, da grande massa da população brasileira. Mesmo que o cara não ganhe um salário mínimo, que ele ganhe um pouco mais, né? É difícil, né? Enfim, vão dizer assim, mas historicamente o Santos tem problema de torcida que não vai no estádio. Bom, então está na hora de alguém começar a pensar em estratégias e jeitos de atrair o torcedor, porque realmente não dá só para colocar nas costas do povão, né, que acaba pagando a conta muitas vezes, tá certo, meus caros? É isso, vou fechando este vídeo agradecendo a todos pela audiência, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.